teremos a graça de ouvir os padres Alain e Ciro e compartilhar um pouco de sua vivência com Jesus. Segundo a tradição cristã, São Francisco, vocês já ouviram falar de São Francisco, né? Ele foi o segundo Cristo aqui na Terra. Quem dera que todos nós que seguimos o Cristo pudéssemos ser Cristo para as pessoas. Cristificar a nossa vida é doar a nossa vida, né? Como ele fez. O dia em que eu tive uma tristeza muito grande por ter perdido um amigo por conta da violência, por conta da droga, do desespero dele de não poder resolver uma situação e acabou indo para o caminho das drogas. Eu me deparei com uma violência muito grande e com uma pessoa que havia sido violentada e que era uma pessoa tão boa. E a perda daquele meu amigo, eu fui marcar a missa do 7º dia, eu nunca me esqueço disso. E eu queria ir numa missa para os jovens que a mãe tinha pedido. E o padre não permitiu. Eu esperava preconceito de todo mundo, menos do padre. E aquilo me marcou muito. E a minha mãe, depois dialogando comigo, me disse assim: olha, eu não ensinei você ir à igreja por causa do padre. Eu ensinei você à igreja porque você precisaria conhecer Deus. E você já sabe quem é Deus. E aí fiquei um tempo sem a igreja. E depois que eu tive vontade de voltar, saudade, na missa que eu estava voltando, era o mesmo padre que estava celebrando. E eu me perguntava, por que ele fez aquilo comigo? Mas eu entendia que ele também não sabia do que estava acontecendo. E naquela missa, eu me via no lugar dele. E foi ali que começou também o despertar vocacional. E foi ali que no folheto estava: a messe é grande, os operários são poucos, que enviai Senhor operários à messe. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: como é que faz para ser padre? A minha mãe falou assim: é para você? Eu falei: não, para um amigo meu. Fico um pouco meio perdido, com vergonha. E ali começou todo um processo vocacional, onde as religiosas da misericórdia, que conhecia minha mãe, minha família, foram me orientar. E a orientação foi muito boa. Uma das irmãs disse assim para mim: para que você quer ser padre? Eu disse: para ajudar as pessoas. E então nem precisa, você pode ser um bom cristão. Às vezes tem padre e freira que atrapalha. Eu escutei isso da irmã na primeira diálogo vocacional. Aí no segundo eu disse para ela que eu queria ser diferente. Aí ela falou: olha, está começando a melhorar. E ela foi falando o que era ser religioso, o que era ser padre, o que era ser realmente um consagrado. E aí eu me despertei e fui também aprendendo e me identificando muito com uma consagração que nós chamamos de uma entrega total. Vocês ouviram falar de muitos padres e freiras que viraram mártires, né? Que entregaram a vida pelo outro na fé. E Papa João Paulo II, ele santificou, levou as honras dos altares São Romero da América Latina, São Oscar Romero, um bispo, um arcebispo assassinado em plena missa, num país envolto de ditaduras. Quando eu li a história desse homem, eu fui ver a história dele e me apaixonei mais ainda por essa vocação. Então eu coloco isso para vocês porque foi uma intimidade que eu tive muito grande com a história de Oscar Romero, e depois fui entender por que Jesus também foi um grande mártir. Isso tudo me seduziu. E aí fui fazendo esse caminho. Aí eu fui entendendo depois que ser mártir é justamente isso: entregar a vida pelo outro, como Dorothy, como tantos homens e mulheres, né? Mártires cristãos e não cristãos, que entregam a vida, né? Que não ousam fazer de violência, até permitem que os outros sejam violentos, mas eles não. Então nem o mártir usa de violência, ele permite até que o outro violente, mas em todos os momentos os mártires perdoam, usam de compaixão e até rezam pelos seus algozes. E isso me seduziu muito.
Acho que eu já falei bastante. E obrigado pela escuta. Continue rezando pela minha vocação. Eu continuarei rezando pela vocação da Fundação, que é justamente o diálogo religioso, que é o respeito, que é justamente a unidade na diversidade. Quando eu saí daqui naquele dia, eu ficava pensando, o Concílio Vaticano II fala já desse diálogo. E Sai Baba, o que ele também pensou foi isso, que a religião pudesse ligar as pessoas, não dividi-las. Então a gente está num tempo cada vez mais propício e que a gente precisa rezar para isso, que as religiões possam ligar, não desligar, que as religiões possam congregar para o bem comum, para aquilo que realmente faz bem a toda a humanidade. Então que a gente saia daqui hoje com essa consciência de que possamos nos unir por aquilo que é mais bonito em nós, respeito pelo outro, e respeitar aquilo que é diferente, e permitir que o outro seja diferente. Se o outro está feliz, por que não permitir que ele esteja feliz daquele jeito? Muito bem, antes de começar a falar sobre a minha vida com Jesus, eu preciso dizer que na paróquia São José, Nossa Senhora das Dores, nesse momento, a pastoral da catequese e a pastoral social, 150 crianças aproximadamente, de 85 famílias. Então tem horas que eu estou aqui, tem hora que o meu pensamento está lá, tem hora que o meu coração está aqui, tem hora que o meu coração está lá. Então não me estranhe se vocês me veem distraído, tá bom? O Padre Ciro falou que para a gente caminhar com Jesus, precisa esquecer de si e se envolver com o outro, tá? Eu vou fazer um caminho diferente, não vou esquecer de mim não, vou falar justamente de mim para falar de Jesus na minha vida. O Padre Ciro adiantou que nós somos religiosos, né? Religiosos passionistas, vivemos em comunidade, uma identificação do religioso é justamente a vivência em comunidade, né, ou a vida comunitária, além dos votos religiosos, né, que o Papa falou para todos nós. Para se formar padre, vai aproximadamente aí uns 10 anos, né, um ano introdutório, depois 4 anos de faculdade de filosofia, depois um ano de noviciado, depois mais 4 anos de teologia, alguns fazem um estágio e depois são ordenados padres. Esse é o processo. Então tem 2 formações aí acadêmicas, de filosofia e de teologia. E depois de padre, cada padre também pode escolher o que quer se formar, né, o que quer, o que tem vontade de fazer. E eu fiz publicidade e propaganda. Por que eu estou dizendo isso? Porque para conhecer Jesus, para ter intimidade com Ele, para se aproximar de Jesus e saber falar dele, não precisa de uma faculdade. É importante estudar, é importante se dedicar à investigação, mas para ter intimidade com Jesus não precisa de nada disso. Então eu quero fazer um salto da minha formação sacerdotal, presbiteral, para a minha formação humana, vamos dizer assim, para a minha vida, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Então eu não quero fazer um tratado de Jesus na minha vida, não quero falar dessa forma para vocês, mas eu quero falar do que eu sinto com Jesus, como que eu caminho com Ele. Então eu preciso voltar na minha infância também, como o Padre Ciro recordou a dele. Eu sou natural de Minas Gerais, uma cidade pequenininha, de 20 mil habitantes, se chama Carmo do Rio Claro. Eu cresci junto com os meus primos e primas.
crescemos juntos. E a família da minha mãe todinha é da mesma cidade e todinha do mesmo bairro. A família do meu pai um pouco mais distante, a família do meu pai de Machado, e a família dele toda mora em Alfenas, então eu tive pouco contato com a família do meu pai, mas a minha mãe não, todos vivemos muito próximos, muito unidos, e todos nós primos ao redor da casa da minha avó. E meu pai era trabalhador rural e teve um período que ele ficou doente. Então, quando estava trabalhando, ele trazia o leite, né, da fazenda para casa. Então, quando ele ficou adoentado, eu tinha que ir até a casa do motorista lá do caminhão para ir buscar o leite. Então eu ia, gastava cerca de umas 2 horas para buscar o leite, mas era muito longe também, assim, cerca de 300 metros de casa. Era o tempo que eu gastava para ir buscar o leite, porque eu gostava de ficar observando as pessoas, gostava de olhar o rosto das pessoas, gostava de ver a forma como elas andavam, gostava de ver os animais, ia todo distraído para buscar o leite, voltar e demorava esse tempo todo. Além disso, gostava de ficar sentado no alpendre de casa, observando as pessoas andar na rua, indo e vindo, algumas com sacola nas mãos, outras com caderno, outras já mais velhos, com compras na cabeça. Eu era uma criança, acho que eu não tinha nem catequese ainda. Ficava observando e pensando o que essas pessoas fizeram na sua vida. Estavam alegres, estavam tristes, de onde estavam vindo, para onde iam. Nessas perguntas filosóficas que a gente faz, perguntando da gente, eu me perguntava dos outros. E o fim de tarde, das 4 em diante, é o meu horário preferido. É um horário que me faz meditar, me faz ficar mais espiritualizado, me faz pensar mais na minha vida, na vida do outro. E é um horário que eu tenho uma memória a partir do cheiro, do olfato. Eu gostava de caminhar na rua, brincando nas calçadas, e ia na frente das casas para sentir o cheiro da refeição sendo preparada. E aquilo para mim era encantador, porque eu pensava nas pessoas que estavam chegando ou que estavam saindo, que estavam chegando do trabalho, que ia jantar com seus familiares, aqueles que iam sair para estudar, mas que estavam jantando com seus familiares. E por incrível que pareça, esse é o pior horário na vida comunitária. É o pior horário. É justamente o horário que a gente não se encontra, que a gente não está junto. Porque temos as atividades noturnas, de celebrações, de reuniões, e então a gente não senta junto para fazer refeições. Até agora eu não falei de Jesus, né? Mas vocês estão lendo que ele está ali, juntinho. Eu sou um amante do cotidiano, não tenho grandes pretensões assim na vida, ou coisas extraordinárias. Tão cantado como é hoje, né? Muitas músicas hoje cantam justamente o cotidiano. Então, muito antes disso, eu já amava o cotidiano. Gosto muito de Adélia Prado, por exemplo, né? Não poderia ser diferente. E toda a minha meditação, então, bíblica, evangélica, essa meditação da vida de Jesus, tem essa linha do cotidiano. Então eu gosto muito dos evangelhos sinóticos, porque narram o cotidiano de Jesus. E o cotidiano de Jesus, se a gente observar bem ali o evangelho, não tem nada
Entendam o que eu vou dizer, tá bem? Não tem nada que a gente trate como extraordinário. Não tem. É um cotidiano de encontros. Ele vai e encontra a mulher que ficou viúva e que perdeu o filho, dialoga com essa mulher, deposita no coração dela a esperança e a vida dessa mulher se transforma. Ele se encontra com aquela outra mulher que não é da religião dele, que veio buscar água como diariamente ela faz, e deposita a esperança no coração dela e a vida dessa mulher se transforma. Ele encontra um homem cego na porta de Jericó, deposita a esperança no coração do homem, a vida dele muda. Ele encontra um outro homem rico, Zaqueu, dentro da cidade de Jericó. Vou comer na sua casa hoje, coloca no coração desse homem esperança, a vida dele muda. Então, se a gente observar bem o cotidiano de Jesus, não tem nada de extraordinário, porque é a vida de todo mundo. Ele se encontra com as pessoas na feira, se encontra na porta do templo, se encontra na porta da cidade, se encontra dentro da cidade, se encontra no deserto, se encontra no alto da montanha. É o relacionamento do dia a dia. O que tem de extraordinário, então, na história de Jesus é que ele deposita no coração de todo mundo esperança. É uma paróquia que eu gosto muito justamente porque ela vive o cotidiano. É uma paróquia rotineira, no bom sentido. É uma paróquia de encontros. O dia todo tem encontros naquela paróquia. Não é encontros da gente sentar e planejar um encontro. São encontros espontâneos. Tem alegria o dia todo, tem choro o dia todo, tem lágrima o dia todo, tem ombro amigo o dia todo, tem festa o dia todo, tem vida o dia todo, né? Então, em qualquer momento que você caminhar pelo pátio da igreja, ou pelas salas da igreja, no ambiente todo ali, tem vida, tem sempre um grupinho reunido. Sábado passado, eu tive que parar na igreja e ficar só contemplando, só observando, e lembrei da minha vida contemplativa da infância. Acho que é por isso que eu também sou religioso hoje. Eu estava dentro do templo, do espaço da igreja, junto com o Padre João. Nós estávamos carregando as imagens do presépio, algumas tábuas que a gente queria montar no presépio. E aí chegaram umas mulheres, foram nos ajudar, e dentro da igreja, lá no cantinho, tinha um jovem ensaiando com algumas crianças as músicas para a missa. No centro da igreja tinha catequistas e catequizandos ensaiando uma dança litúrgica, porque ia ter uma ordenação diaconal no dia seguinte. Numa sala anexa à igreja, tinha duas mulheres preparando roupa para um bazar. No presbitério da igreja, tinha algumas mulheres preparando flores para ornamentar o presbitério. E dentro, ali nos bancos, algumas pessoas rezando. Não tinha silêncio naquela igreja, tinha muita gente falando, tinha músicas de dois tipos, que eram dois ensaios, um de dança e o outro de canto. Tinha gente andando, circulando para lá e para cá. Se algum desavisado entrasse na igreja, ia pensar: que bagunça nessa igreja. Mas o padre, que estava bem avisado, sentou e foi contemplar aquela beleza. Olha que coisa linda, esse é o nosso cotidiano, não é? Cada um fazendo uma coisa, aparentemente a gente não está entendendo coisa nenhuma, mas tem algo que nos une. E o que nos une? Jesus, que veio aqui no teu coração e depositou esperança, que veio aqui no meu coração e depositou a esperança de uma vida nova. E eu fiquei contemplando aquilo e achei a coisa mais linda do mundo. Que igreja viva, que igreja gostosa, que prazer estar aqui. Como é bom ser padre, como é bom caminhar com Jesus.
E na ocasião pedi aquilo que eu peço sinceramente e digo para vocês todos os dias: eu quero caminhar com Jesus, mas o Jesus de Nazaré, que é aquele que ama o dia a dia, que ama o cotidiano, que ama o relacionamento, que ama olhar no rosto das pessoas e pensar a história daquela pessoa e entender a sua história. Então é com esse Jesus que eu caminho. Não sei se era isso que vocês queriam ouvir, mas era isso que eu tinha para dizer. O pão nosso